Olá pessoal, aqui é o professor Ângelo Góes e como eu havia conversado com os alunos meus, eu estou produzindo aqui um vídeo para falar dos 3 conceitos de urbanização. Desses 3 conceitos de urbanização, um deles é o mais utilizado, que aparece mais em questões de Enem, que é aquele que diz o seguinte: uma área urbanizada, ou melhor, um país urbanizado, é aquele em que a maior parte da população desse país, ele vive em cidades. Logo, esse conceito de urbanização passa justamente aí, pelo aumento das cidades, pelo aumento de número de pessoas vivendo em cidades, por ter mais pessoas vivendo em cidade do que vivendo no campo. É bom a gente destacar o seguinte, que quando a gente fala em cidade, pessoal, cidade se constitui na sede administrativa de um município. Aqui no Brasil nós temos uma distribuição, que a gente pode dizer assim de modo simplório, que eu teria o país, eu teria os estados, e dentro dos estados eu tenho os municípios. O município ele vai ter uma área administrativa que a gente chama de cidade, e nós vamos ter vilas e povoados, certo? Então, o primeiro conceito de urbanização passa pela seguinte ideia: um país urbanizado é aquele que tem mais pessoas vivendo em cidade do que no campo, um estado urbanizado, mais pessoas na cidade do que no campo, enfim, uma cidade urbanizada, uma cidade não, um município urbanizado, mais pessoas vivendo nas cidades do que no campo daquele município. Segundo conceito de urbanização, ele já vai além da cidade. O segundo conceito de urbanização, ele tem relação com os setores secundários e terciários da economia. Para quem não lembra, o setor secundário é o setor das indústrias e o setor terciário é o setor de comércio e serviços. Então, como ficaria isso? Uma área urbanizada, então agora não precisa mais ser somente uma cidade. Uma área urbanizada é aquela em que a maior parte das pessoas que lá estão, elas estão trabalhando, estão ligadas de alguma maneira ao setor secundário e ao setor terciário da economia, tá? Então aí a gente pode dizer de repente, para quem conhece aqui a região onde nós moramos, que Beja é uma área urbanizada, que uma Colônia Velha é uma área urbanizada, até porque aparece os carros chegando próximo nas estradas, você vê ele devagar. Perímetro urbano significa dizer que aquilo é uma área urbana, mesmo não sendo uma cidade. Esse conceito ele é mais completo, no meu entender. O terceiro conceito de urbanização é aquele em que vai dizer que na verdade, o terceiro conceito está relacionado à infraestrutura da cidade. Uma cidade ela é mais urbanizada se ela tiver as suas redes bem organizadas, bem preparadas, por exemplo, a rede de transporte, a rede de comunicação, a rede de esgoto, né? As redes, por exemplo, de eletrificação, estiver bem iluminada, sinalizada. Então, a urbanização já não passa por ter mais gente em cidade ou menos, ou por qual setor da economia as pessoas estão ligadas. Ela já vai passar ali pelo fato de a cidade estar mais bem estruturada ou não. Beleza. Qual desses aí é mais presente no Enem? É o primeiro, ainda bem, né? Eu diria ainda bem não, que pena, porque é muito simples, no meu entender, você falar que um país urbanizado é aquele que tem mais pessoas vivendo em cidades somente. Tem que ter outros elementos que acompanham essa análise. Para finalizar, gostaria de lembrá-los que, para a gente falar em urbanização, país urbanizado, uma área urbanizada, não é somente a pessoa estar morando naquele local, mas é um pouco ali como a pessoa pensa, né? Então, um pensamento urbano no Brasil seria ir para a escola, ter menos filhos, ter a sua independência financeira o mais imediatamente possível, levar mais tempo para casar, entendeu? A mulher ter mais autonomia, isso é um pensamento urbano, entendeu? O pensamento rural, agrário do Brasil de antigamente, seria aquele em que quanto mais filhos vier, melhor, Deus está mandando e vai me ajudar a trabalhar, a produzir no campo, entendeu? Então, a mulher casa cedo, enfim, coisas dessa natureza, quem manda é o marido. Então, o pensamento urbano, o pensamento rural, ele também vale a pena ser levado em consideração numa questão de Enem ou até mesmo na análise desse assunto. Obrigado pela atenção e, se Deus quiser, até a próxima.